Olá pessoal, está começando mais um Papo Suprem, aqui pelo canal 2 da NET TV, a sua TV Suprem e afiliadas para todo o Brasil. E hoje nós temos, como sempre, um convidado muito especial. E a convidada de hoje é a oncologista, a doutora Lucy Ishii. É um grande prazer, Lucy, ter você em nossos estúdios para falar para a gente, né, sobre o seu espetacular trabalho e a sua contribuição na nossa sociedade nessa área, né, que é a oncologia. Já começando, por que essa especialidade, Lucy? Como você conheceu essa área da oncologia? A oncologia, eu vi na oncologia uma missão. Deus me conduziu. Eu tive muitos pacientes oncológicos mesmo quando estava fazendo clínica médica. Então, nós nos apaixonamos pela especialidade e seguimos adiante, né? Então, a oncologia, na verdade, é muito importante falar sobre a oncologia, o câncer, porque o câncer até pouco tempo tinha um estigma muito forte de morte e sofrimento. Agora, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, cada vez mais o câncer é uma doença mais controlável, em que nós conseguimos dar longa sobrevida. Como é classificada como uma doença crônico-degenerativa, nós falamos em cura, mas uma cura, né, em que precisa ser vigiada, né? Então é uma doença que é controlada e muitas vezes o paciente não falece do câncer, né, de outra coisa. Então é importante. Hoje escolhemos um tema que era falar sobre como cada pessoa individualmente pode contribuir para melhorar a resposta ao tratamento. Eu acho que é importante todo mundo estar à busca da melhor resposta. Existem vários fatores e quando nós focamos a saúde, sempre, né, nós abordamos 3 vertentes, que eu acho extremamente importante que todas essas 3 sejam abordadas. Primeiro, a questão física, né? O aspecto físico, porque nós somos um ser físico, mas somos também um ser mental, psicológico e somos também um ser espiritual. Então é importante abordar essas 3 vertentes. O tratamento físico é o tratamento médico, né, que não pode ser desprezado. Eu acredito que se Deus permitiu que o homem desenvolvesse a medicina, foi para ajudar a humanidade. Então ele promoveu esse mecanismo, né? E a parte mental e psicológica é muito importante, porque nós sabemos que a mente é o centro do comando. Então, num tratamento, nós podemos deixar dentro de uma patologia, uma doença, um terreno fértil para a doença ou um terreno fértil para a saúde. Então, isso é extremamente importante, né, abordar, porque a mente ela é um universo. Nós temos de consciente apenas 5%. 95% é o subconsciente, é como se fosse um iceberg. Você tem uma montanha gigantesca, mas na verdade quilômetros e quilômetros estão submersos no oceano. E nós não sabemos o que nós jogamos dentro desse subconsciente. Quantas ordens negativas durante a vida nós colocamos nesse centro de comando. Então nós temos que eliminar todas essas ordens negativas que no dia a dia nós impregnamos, né? Como simples palavras, porque a vida é cheia de altos e baixos, momentos felizes, momentos de sofrimento, e às vezes num momento de angústia profunda, a pessoa fala, estou cansada, não aguento mais. Não é comum a gente ouvir isso? Ou diz, eu estou cheia, eu tenho hora que eu tenho vontade de sumir, porque há tanto sofrimento. E a pessoa não sabe que o subconsciente, muitas vezes, ele traduz isso. Então, o psicológico atrapalha, né? Pode atrapalhar. Então, nós temos que, às vezes, estamos criando um ambiente propício para a doença. Por exemplo, quando eu falo, estou cansada, não aguento mais. O subconsciente diz, bom, se você está cansada e não aguenta mais, você quer o quê? O descanso eterno. Agora, uma doença ajuda. Eu tenho vontade tem hora que eu tenho vontade de sumir, porque é tanta preocupação, tanta coisa. Sumir da onde? Do mapa. Como é que nós sumimos do mapa? Morrendo.
e uma doença ajuda. Ou seja, eu estou propiciando, eu estou fazendo um terreno forte, fabricando um terreno forte, fértil, aliás, para a doença. Então, é importante porque durante a vida nós dizemos muitas coisas negativas, né? Eu sou tão burra, não devia ter feito isso. Depois queremos ter uma boa memória. Então, são coisas desse tipo. Mas como fazer, então, para eliminar essas ordens negativas que durante a vida eu coloquei, até mesmo sem querer, no meu subconsciente? Então, você está falando, na verdade, que o cérebro, o nosso inconsciente, tem o poder de controlar, né, em grande escala, esse processo de evolução da doença, dos problemas e, como é que eu posso dizer, aumentar, fazer com que isso possa aumentar em nossa vida, crescer, vamos dizer. Se a pessoa já está doente, então ela vai ficar propícia a ficar mais doente, justamente porque o pensamento negativo, não é isso? Certo. Por exemplo, sentimentos como as pessoas boas têm um grande defeito, que é serem perfeccionistas. Elas são muito exigentes com as outras pessoas, mas principalmente consigo próprio. Então, pequenos erros, pequenas omissões do passado pode criar um desejo forte de autopunição e autopenitência, autodestruição no subconsciente. Então, quando a pessoa acha que não merece, então ela luta, está fazendo tratamento, mas lá no fundo eu não mereço. Ou seja, talvez aquela doença seja uma punição. Então, algo psicossomatizado. Exatamente. Então, eu estou dizendo isso, não é 100% para todo mundo. O que eu quero dizer é que quando nós temos isso, nós temos que eliminar, porque isso atrapalha o tratamento. Então, eu preciso, como eu eliminar esse desejo de autopunição e autopenitência? Primeiro eu preciso dizer, ontem eu era uma pessoa, hoje sou outra renascida na fé, na vontade de cada dia me auto-melhorar. Então, antes, naquela época, eu não tinha o conhecimento e o amadurecimento de hoje. Então, hoje eu sou outra pessoa. Então, eu preciso aprender também a me auto-perdoar. Então, pensamentos e palavras negativas foram impregnadas no subconsciente, né? Então, eu preciso limpar botar ordens positivas, ordem de sucesso no tratamento, né? Ordem de felicidade, de prosperidade, de alegria, de tudo de bom. Mas como fazer isso? Se tantas ordens já estão impregnadas. Então, eu costumo simbolizar. Eu gosto muito de fazer analogia, eu trabalho muito isso com meus pacientes. Então, vamos fazer uma analogia. A mente negativa, aquela mente impregnada de pensamentos e ordens negativas, assemelha-se a um copo de água suja, água barrenta, água cheia de lodo, sujeirinhas. Eu não preciso saber quais sujeirinhas estão lá dentro ou que sujeirinhas estão lá dentro, mas eu quero limpar a água desse copo. Eu não posso entornar. E se eu não posso entornar a água desse copo, como limpar a água desse copo? Eu vou levar esse copo de água suja debaixo de uma torneira aberta de água límpida, água pura. Então, quando isso acontecer, eu vou fazer com que a água encha o copo e comece a transbordar. É claro que no princípio ainda está muito turva, está muito suja, mas ela vai clareando, Eu não posso fechar a torneira, mas ela vai clareando até ficar límpida. E essa água pura são as palavras positivas, as palavras de fé. Aquilo que eu afirmo tudo ao contrário. Né? Eu mereço a saúde. Né? Eu desejo, do fundo do meu coração, ficar bem. Né? Eu não quero a morte. Né? Eu quero a vida, porque eu tenho muita coisa boa a fazer com ela. Né? Eu posso afirmar para mim mesma o quanto eu quero viver e por que eu quero viver. Então, colocando, né, os estímulos positivos no nosso dia a dia e nos cercando também de pessoas positivas no dia a dia. Isso é muito importante. Então, eu não posso descuidar dessa parte da mente. Né? E também, eu costumo dizer que também nós somos um ser espiritual.
não é verdade? Então, esse ser espiritual, e nós temos necessidade de fortalecê-lo. Como nós fortalecemos o nosso ser espiritual? Através da fé, né? Eu acredito que Deus é a razão de tudo, é o princípio de tudo, né? Deus é amor, bondade e justiça, tá certo? E eu quero fortalecer esse ser espiritual, né? Como eu fortaleço? Através da fé. Fé, né? A fé não é cega. A fé, ela é demonstrada, né? Então, não tem como explicar muito a fé, mas eu acredito e tenho certeza, né? Eu tenho certeza que este é o caminho. Este é o caminho. E hoje, então não conte tudo agora não, porque tem muito mais para a gente estar contando daqui a pouquinho, pessoal. Você que ligou agora o seu televisor aqui pelo canal 2 da NET TV, no Papo Suprem, estamos hoje com Lucy Ishii, ela é médica oncologista, que veio falar para a gente sobre a doença câncer, sobre o tratamento e sobre o processo de cura. E no próximo bloco, continuando aqui, ela vai dar algumas dicas e vai falar mais sobre o processo de cura. Fique sempre conosco. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão. E agora, no segundo bloco do nosso Papo Suprem, com a doutora Lucy Ishii, oncologista, que estava falando para a gente, né, sobre a fé, a importância da fé no processo de cura, não é isso, Lucy? Eu acho importante, né? Como nós estamos falando em deixar um ambiente fértil para a saúde, né? Porque a cura, o processo, o tratamento, né? A resposta ao tratamento depende de vários fatores, mas é importante e nós podemos contribuir para isso. Então, a fé, quando nós acreditamos, né, Jesus diz, seja feito conforme Cristo. Eu acho que tem muita sabedoria aí. Quando nós acreditamos no poder transcendente divino, que é bastante real, né, porque tem exemplos disso. Então, Deus transcende o tempo, a matéria e o espaço. Então, ele transcendeu, ele demonstrou isso na época de Jesus, né? Quando trouxe Lázaro no tempo e ele se tornou vivo de novo. Ele transforma a matéria. Deus tem esse poder de transformar a matéria. Ele pode transformar uma coisa, que é uma coisa, em outra totalmente diferente. Ele fez isso nas bodas de Canaã. Transformou a água no vinho, certo? Esse poder é real, né? É bastante real. Ele também transcende o espaço. Então, é muito difícil, as pessoas não costumam acreditar que Deus não reduziu os seus poderes com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Nós estamos no mundo moderno, mundo futurista, mas Deus continua o Deus Todo-Poderoso. O mesmo, né? Com todos os seus poderes, sabe? Eu tenho tido a alegria de presenciar muitos casos em que, assim, realmente não havia condições de normalmente a pessoa se recuperar e ter se recuperado, né? Não são 100% dos casos, mas eu posso dizer que a fé, ela realmente ajuda muito. E individualmente, doutora Lucy, por exemplo, como as pessoas, né, quem está em casa nos assistindo agora, fica se perguntando, poxa, eu tenho um parente, geralmente as pessoas conhecem alguém que já foi acometido por essa doença, né, que digamos que seria talvez a doença do século. E dicas para uma melhora, para uma vida melhor, ou para se livrar, ou para nem chegar próximo, como é que Olha, você estava falando como individualmente. Isso. Tem uma coisa que eu costumo até prescrever para minhas pacientes, que é o exercício de sentir a onipresença divina.
Eu digo que se você tem coisas que estão aqui para todo mundo aproveitar e não aproveita, né? Por falta de sintonia. Como você tem ondas eletromagnéticas de rádio FM, mas se você está ligada no FM, você ouve o FM, você tem que rodar o botão. A sintonia é fundamental. Então, o exercício de sentir a onipresença divina, isso pode ser feito diariamente, né? Deus está em toda parte, não tem forma, mas eu posso imaginar uma luz, um sol, um holofote, imaginar essa é a própria vida de Deus, é energia curativa. Deus no infinito poder, inclusive de cura. Então, eu imagino essa luz que é energia pura adentrando o meu corpo, ativando as minhas células de defesa, essas células de defesa caminhando e destruindo o que tenha que ser destruído, qualquer que seja a doença. Se for um câncer, aquele câncer. Então, isso, né, existe comprovação científica, né, de que o pensamento pode aumentar as células natural killer. Tem uma cientista brasileira chamada Maria Helena Costa Amorim, que ela estudou mais de 1000 pacientes com câncer e colheu o sangue antes e depois do exercício e mostrou um aumento incrível das células natural killer. Então, isso já está comprovado cientificamente. Então, eu posso fazer isso. Eu posso imaginar que essa energia curativa, né, está adentrando. Jesus ensinou a abençoar os alimentos, transformar tudo que a gente comer e beber, né, no seu corpo e no seu sangue, ou seja, impregnado de energia curativa, né? Então eu posso fazer isso com um copo de água que eu tomo todos os dias, meus alimentos, né? Senhor, abençoa esse copo, fluidificando, né? Fluidificar a água, os alimentos, cada remédio, Senhor, impregna todo o teu infinito poder de cura neste alimento, neste medicamento, neste soro, enfim, porque além do efeito terapêutico que ele tem, ele vai estar impregnado, né, de uma energia de oração, uma energia divina que com certeza vai fazer diferença no tratamento, sabe? E nós devemos acreditar, porque vou fazer uma citação muito rápida, que é o capítulo 14 do Evangelho de São João, né? Jesus disse: se tiverdes fé e creres em mim, fará obras que eu faço e outras maiores fará. Quando ele disse creres em mim, não um homem barbudo de olhos azuis e cabelos compridos, mas caminho, verdade e vida. Isso significa muito, sabe? Eu digo que tem que ter um preparo também. O preparo é buscar a paz interior e o equilíbrio emocional. E para isso nós temos que rever 3 sentimentos: o perdão, a gratidão e o amor. O perdão na forma de perdoar, pedir perdão e se auto-perdoar. Agradecer, porque Cristo disse: a tudo dai graças. Agradecer por tudo, inclusive as coisas ruins. Porque nada veio por um acaso. Se Deus permitiu que nos acontecesse, é porque eu tenho que ter um lucro positivo com isso. Então temos que aprender a lição. A cada sofrimento, né, nós temos um lucro, estamos subindo mais um degrau. E a terceira coisa, o amor. A expressão maior do amor é a caridade. Caridade não é só dar esmola, coisas materiais, mas fazer o bem, né? E pequenos atos de amor são grandes atos de caridade. Mudança então, de atitude. De né, atitude, dizer: Senhor, eu quero viver, porque eu quero fazer desse corpo saudável instrumento das obras do bem. É o que Deus, Jesus quer, que transformemos a nossa vida numa semeadura de amor, bondade e justiça. Isso mesmo. Doutora Lucy, e hábitos saudáveis? A senhora indicaria alguns hábitos para as pessoas? Além desse preparo todo espiritual, mental, psicológico, né, é importante a alimentação, né? Então existem grandes vilões do câncer, que são a gordura animal, né? Existem muitos produtos químicos, como o nitrito, nitrato, que estão nos embutidos, que viram nitrosamina, né? Tudo que leva fumaça tem alcatrão, né? Os defumados, os corantes também são cancerígenos,
né? Então, é importante, a pessoa que tem uma alimentação mais natural, mais saudável, né? Ela vai trazer leveza para o seu corpo, vai fazer com que o seu organismo trabalhe melhor. E fica até melhor para meditar. Né? Muito bom. Fala um pouquinho para a gente, Lucy, sobre associação, né? Você é da ABAC Luz, não é isso? Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com Câncer. Fundada há 16 anos e meio atrás. Então, ela foi idealizada por uma paciente com câncer, terminal de câncer de mama, Magdail Carvalho de Noronha, e nós, então, fundamos com voluntários, pacientes, ex-pacientes, familiares, amigos, e hoje é uma associação que ajuda muitos pacientes, né? Através de várias ações, né? Já é uma UCIP, né? Então, nós fazíamos um mutirão de exames preventivos mensalmente, né? Nós fazíamos empréstimos de peruca, lenços, bonés, ajudando o paciente a melhorar a autoestima. Tem um banco de livros, de empréstimo de livros também, né? O paciente carente, eles não têm possibilidade de comprar, empréstimos de aparelhos hospitalares, cadeiras de rodas, cama hospitalar, enfim, ajudando o paciente na sua necessidade, né? Fazemos um trabalho muito bonito no Hospital Regional de Taguatinga, também, que é o Dia da Beleza, onde levamos um kit de higiene, alimentos. É maravilhoso você trabalhar ajudando a quem precisa. Eu acho que é essa a missão de cada um de nós. E para quem está em casa e quiser ajudar, como é que faz? Tem algum endereço? Sim. A ABAC Luz, ela fica no setor comercial sul, no edifício Gilberto Salomão, na sala 906. E o telefone é 3343-2412. Tem uma página também, né? Tem, www.abacluz.org.br. Muito obrigado, Lucy. Então, gente, para você que ligou agora o seu televisor aqui no canal 2 da NET TV e afiliadas, no Papo Suprem, hoje nós temos a honra de receber a nossa amiga dessa casa, Lucy Ishii. Ela é médica oncologista, que inclusive tem mais de 30 anos de trabalho nessa área, não é isso, Lucy? É verdade. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, sobre esse trabalho espetacular que você tem feito em nossa comunidade aqui no Centro-Oeste brasileiro, né? O que você deixa de mensagem para as pessoas em casa que estão enfrentando ou que tem algum amigo ou parente enfrentando esse problema, essa doença? Em primeiro lugar, que tenham fé, não desistam, nunca desistam. Né? O Dr. Ricardo Teixeira, que é um grande psicólogo, ele dizia o seguinte: as pessoas às vezes desistem. Ele fez uma pergunta para mim: você já assistiu Os Predadores? Você vê um leão correndo atrás de uma zebra e de repente ele pega a zebra, né? Mas a zebra, ela está muito forte, ela jamais seria pega, mas ela olha para trás, e quando ela olha para trás, ela relaxa os músculos e fala: eu não vou conseguir. Então o leão pega. Então é o seguinte, a gente não pode olhar para... Nós temos que seguir em frente, lutar. Eu acho que enquanto a vida, a esperança, nós temos que lutar, ter fé, pensamento positivo. Eu acho que dessa forma nós vamos conseguir uma melhor resposta, qualquer que seja o tratamento. Verdade. Só para lembrar novamente os 3 pilares, então, né, do tratamento que você tinha falado. Sim. É o tratamento físico, que é o tratamento médico, que não deve ser desprezado. Cuidar da parte psicológica, mental psicológica. É muito importante. A mente é o centro do comando e devemos colocar aí, então, um ideal, uma ordem de sucesso, de vitória, né? E a fé. A fé, ela ajuda. A fé, ela remove montanhas, realmente. Verdade. Então esse foi o nosso Papo Suprem de hoje com Lucy Ishii, médica oncologista, que veio trazer para a gente essa mensagem de esperança, de fé. E para você que está em casa, né, passando por esse problema, conhece alguém, vale a pena você meditar sobre essas palavras de hoje, pessoal. Esse foi mais um Papo Suprem pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você. O meu grande abraço a todos. Tchau!